TV Capital, a imagem de Goiás. Olá, boa noite para você, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento ao vivo. Agora são 8 horas e 6 minutos, 20 horas e 6 minutos, né? Terminou o horário de verão. Vamos falar sobre esse assunto. Outro assunto também é a aprovação do ficha limpa, né? Agora alguns políticos estão teoricamente impedidos de participar das próximas eleições e o TRE até agora não conseguiu estabelecer a meta de recadastramento biométrico dos eleitores. Muita reclamação por parte das pessoas. E também falar um pouquinho sobre o caso Lindenberg, né? Aquele que matou a Eloá e que teve pena máxima em todas os crimes que foi. E também o governo do estado vai abrir aí vagas, novos concursos, 10 mil pessoas deverão deixar o governo para a entrada de outras pessoas que participarão de concursos anunciados para esse ano e o ano que vem. Cumprimentando aqui sempre, né, conosco aqui os nossos parceiros, os nossos amigos. Em primeiro lugar, claro, né? Primeiro as damas. Valéria Aquino, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Boa noite, André. Agora ao vivo, né? Ao vivo, né? Boa noite, Urias. Boa noite, turma do Twitter, turma que está em casa também. Vamos lá, mais um novo debate. Ok, conosco aqui também o jornalista Urias Júnior, reclamando do horário de verão, fazendo uma campanha: colabore, doe, dê dinheiro para que não haja mais horário de verão. Boa noite, Urias. Boa noite, eu não estou reclamando não, estou feliz da vida, acabou. Boa noite a todos e vamos ao debate. Já se antecipando ao horário, ao próximo horário de verão, né? Não, para com isso, aí não. Eu estou começando a ficar feliz, o cara vem com tristeza de novo, lembrar que vai começar de novo. Não, faz não. São assuntos que a gente vai falar, né? Só por curiosidade, Valéria Aquino, nós apresentamos agora há pouco uma entrevista que foi gravada com o Dr. Ernesto Roller, que vai fazer a defesa do ex-governador que está sendo processado por algumas ações, teve as suas contas rejeitadas no Tribunal de Contas, né, na Assembleia. Alcides Rodrigues, nós apresentamos aqui uma entrevista com o possível, né? Até agora deve ser o advogado de Alcides Rodrigues nesta ação que está sendo movida. Participou da entrevista? Quer comentar a entrevista? A entrevista sendo bem comentada neste momento no Twitter, né? Muita gente mandando aqui seus comentários. Depois a gente vai fazer um resumo e vamos saber o que o pessoal achou da entrevista, mas foi muito boa. Ok. Amigo Urias Júnior, também uma avaliação muito rápida sobre... É ruim comentar comentários da entrevista, mas acho que é importante também a gente abrir espaço aqui para o contraditório, né? Afinal de contas, a justiça, ela age assim. Não, era justamente isso que eu ia falar. Eu acho importante, sinto falta, às vezes, de vozes do contraditório. Acho que a vinda do Roller aqui foi uma possibilidade de contraditório, porque a gente não está vendo na mídia as pessoas que defendem o governo anterior, porque a coisa até é normal, né? Mas, por outro lado, acho que também nesse espaço nós temos que trazer alguém ou outras pessoas que possam estar defendendo a postura hoje de não aprovação das contas do governo anterior. Quer dizer, eu acho que a entrevista com o Ernesto Roller foi positiva, elucidou algumas dúvidas que a gente tinha, mas ao mesmo tempo eu faço aqui um alerta até ao telespectador, que não tenha na fala dele como a verdade absoluta. Exatamente. Quer dizer, que a gente tenha questionamentos, quer dizer, que esses questionamentos possam ser respondidos aqui nesse mesmo espaço com uma outra pessoa que venha a defender uma postura contrária. E o nosso objetivo aqui agora, nada mais e deixar claro que nosso objetivo aqui, pelo que eu entendi até hoje, que eu estou fazendo a crítica aí também, já dizendo isso, nosso objetivo não é colocar duas forças antagônicas do mesmo programa para provocar brigas. Nós queremos esclarecer para o telespectador. E nesse aspecto é a questão de trazer ele fala, como nós não atacamos o Ernesto Roller, nós tiramos informações, ou seja, nós buscamos informações, também vamos buscar informações das pessoas que defendem a rejeição das contas. E a agenda para visita aqui já está sendo preparada, viu? Os contatos já estão sendo feitos.
O nosso objetivo aqui é provocar o debate, para que você tire as suas conclusões. Nós apenas fazemos perguntas, questionamentos, as respostas você analisa. E a primeira delas, né, muita reclamação, vai terminar agora dia 1º de março, o prazo estabelecido para o recadastramento dos eleitores aqui em Goiânia, para alguns municípios onde tem um número determinado número de eleitores, muita reclamação. Ontem nós fizemos algumas matérias, as pessoas reclamando muito, e nós fizemos uma matéria na sexta-feira. Vamos dar uma olhada e depois vamos comentar essa questão aí do recadastramento dos eleitores, né? Disseram que o nosso sistema de voto era o mais seguro do mundo. O recadastramento, será que está provando o contrário? Vamos ver a matéria de Fábio Maurício. Rua 27, Setor Marista. Essa rua aqui fica um quarteirão atrás da Avenida Mutirão. E esse senhor aqui, ó, é o último da fila para fazer o recadastramento biométrico, que é uma obrigação para o eleitor de Goiânia. Tem que trazer como documentos a carteira de identidade, o título de eleitor e um comprovante de endereço. E enfrentar uma fila como essa. Esse recadastramento termina no dia 1º de março. Está preparado para enfrentar uma fila de mais ou menos umas 3 ou 4 horas ou mais? Isso aqui é uma vergonha, certo? Porque o judiciário, cujos salários são pagos pela população, né, emenda um feriado, porque ontem eu estive aqui, estava fechado no período da tarde. Agora, os trabalhadores, a sociedade como um todo, que deve fazer sim o seu cadastramento eleitoral, mas passar por uma situação dessa, quer dizer, a gente só faz quando a justiça quer. Precisava perguntar para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, né, se ele está satisfeito com o que está acontecendo aqui hoje. Com toda certeza, o senhor tem toda a razão, porque a pessoa que está passando por essa situação, ela é obrigada a fazer esse recadastramento, senão fica impedida de uma série de coisas. E isso é um erro do Poder Judiciário, né? Sem dúvida, quer dizer, um feriado desse tamanho, onde deveria haver plantões para recadastramento em todas as partes da cidade, quer dizer, o judiciário, quer dizer, simplesmente ignora isso e obriga os trabalhadores, as pessoas que têm outros compromissos, a vir aqui e enfrentar filas dessa natureza. Qual o nome do senhor? Gilberto. Gilberto, muito obrigado pela sua opinião aqui no Capital. Gente, deixa eu falar com esse rapaz aqui, não quer falar, essa moça aqui. Sua opinião sobre isso? É uma situação complicada mesmo, né? Ter que enfrentar uma fila dessa, perde um dia de trabalho ou perde outros compromissos em função disso, né? É verdade. Infelizmente, né? Não tem outro jeito. E é obrigado a fazer, né? É obrigado a fazer, porque não pode fazer outras coisas sem regularizar isso, né? Eu estou ao lado do Bruno Rocha, que é o assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Bruno, até o momento, quantas pessoas já fizeram o recadastramento? Qual é a expectativa até o dia 1º de março? Até sexta-feira, véspera do Carnaval, 75% do eleitorado havia feito o recadastramento biométrico, cerca de 682 mil eleitores. E com a inauguração desse novo posto aqui a partir de hoje, aqui na Praça Cívica, no Palácio Pedro Ludwig Teixeira, a capacidade do nosso atendimento vai passar de 7 mil para 8 mil por dia. Portanto, resta uma semana, né? Nós acreditamos que vamos recadastrar mais de 80% dos eleitores, que é a nossa meta mínima. A meta mínima, inclusive, exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral de 80% dos eleitores para que a eleição seja nesse sistema biométrico. Agora, quem não fizer o recadastramento vai ter uma outra chance? Quem não fizer o recadastramento biométrico até o dia 1º de março, ele vai ter o título cancelado e ele vai ter que procurar a Justiça Eleitoral, vai ter que procurar o seu cartório eleitoral, aquele eleitor de Goiânia, né? Vai ter que procurar a sua zona eleitoral para fazer um novo título, né? Levar os documentos. Você tem um prazo até dia 9 de maio para fazer isso aí. Quer dizer que seria a última chance, até o 9 de maio, para fazer um outro título, porque, na verdade, esse atual, se ele não fizer o recadastramento, ele será cancelado. Ele vai ter o título cancelado. Quem não fizer até o dia 1º de março vai ter o título cancelado. Mas aí paga alguma multa, alguma coisa ou não? Não há incidência de multa nesse caso. A multa prevista na legislação eleitoral é somente para quem deixou de votar e não justificou. Ô Bruno, agora qual é o tempo, qual tem sido o tempo de espera, sobretudo de hoje para frente, porque parece que as pessoas acabaram também deixando para a última hora e a gente percebe que em todos os locais o atendimento, as filas são muito grandes. Exatamente. A gente já esperava essa procura bem maior, né, nos últimos dias, né, esse movimento aumentou bastante
e nós tivemos o feriado do Carnaval, não pudemos atender em função da transferência do CPD, do TSE de Brasília, para a sede nova. Então, nós tivemos prejuízo e ontem, inclusive, não conseguiu voltar ao sistema, né? Então, as centrais não puderam funcionar, suspendemos o atendimento. Tivemos aí 5 dias sem atendimento. Conversei com Bruno Rocha, assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral, que está fazendo o recadastramento do eleitor de Goiânia para a eleição deste ano. Bem, pelo que tudo parece, essa meta, né, de 80% ela vai ser atingida, que estabelece aí que 700 mil eleitores sejam recadastrados até sexta-feira. Dados divulgados pelo TRE, 695 mil pessoas já haviam regularizado ou recadastrado. Agora já abriu, aproveitar também, né, colocar o nosso número para que você possa mandar seu torpedo e também twittar, né? Nós temos nosso Twitter e também o torpedo para você dar a sua opinião. Valéria, você, enquanto a matéria era exibida, você disse algo que no Brasil é uma prática comum, né? Exatamente. Sim. Bom, primeira coisa, a gente comentou aqui no intervalo aqui, o TRE fez diversas propagandas, só que pelo visto não atingiu o público-alvo, né? Na primeira semana que começou o recadastramento, eu fiz, e foi lá no posto da Assembleia Legislativa, tanto é que foi desativado por falta de pessoas, por falta de contingente que não foram lá fazer cadastramento, não tinha serviço, tiveram que desativá-lo. Mas houve muitas informações, houve muita mídia em cima disso, mas mídia só do TRE. A mídia mesmo pouco falou sobre isso, comentava de vez em quando. No Twitter, nas redes sociais, raramente aparecia alguma coisa sobre o chamamento para esse recadastramento. Mas, de qualquer forma, eu acho o seguinte, eu vejo isso como o caso da dengue, como várias epidemias que tem, que o brasileiro ele já ouviu falar, como o caso da AIDS. Todo mundo sabe que existe, mas deixa para a última hora para depois ver o que faz. O recadastramento é o quê? Tem 1 ano que estão fazendo. Já era para ter feito. Me perdoa quem hoje enfrentou fila. Mas, poxa, teve um ano. Mas agora deixa eu te fazer uma... plantões, finais de semana. Tá bom. O telespectador aqui, o Valdir Clay, já começa a falar. Boa noite a todos. O brasileiro é humilhado até para eleger quem vai roubar seu próprio dinheiro. É uma vergonha. Acorda, Brasil. O interesse, a falta de interesse do eleitor não está condicionado, Urias e Valéria, aos escândalos políticos? E primeira pergunta que eu acho que deve fazer, o voto eletrônico ele foi vendido para o mundo inteiro como mais seguro. Se era tão seguro assim, por que estão mudando? Posso falar? Sim. Seguinte, vamos por partes, porque são várias questões que estão sendo levantadas e essas questões não são tão simples assim. Agora, em primeiro lugar, se vai eleger quem rouba ou quem deixa de roubar. Quem elegeu foi você. Exatamente. Não, nem foi, sempre. Foi. Não, se o voto é obrigatório, ele foi lá. Mas nem sempre não. Quem elegeu foi ele. Aí nós vamos entrar num tema... E uma outra situação. Uma coisa que eu aprendi na vida. O parlamento, o governo, nada mais é do que o extrato da sociedade. O governo não é uma coisa que existe desassociada da sociedade. E eu aqui eu sinto muito, não vou fazer comentário para a torcida. Infelizmente, eu vou ter que dizer isso. Se os nossos políticos não prestam, quem elege é você. Ele é Sou eu. Pelo voto da maioria. Não. Vamos estabelecer aqui uma coisa para o telespectador. Nós sabemos que com as coligações, nem sempre os candidatos que nós votamos são eleitos. E indiretamente a gente elege quem a gente não quer. Quem teve 1,5 milhão de votos em São Paulo foi o Tiririca e foi o povo que votou. Exatamente. Não é um protesto? Já que é obrigado... Protesto, eu acho que eu sempre falei protesto isso. E nós que estamos aqui temos responsabilidade de dizer o seguinte: você que é honesto, participe da política. Entre para a política, entre para a associação de moradores, entre para o sindicato, entre para as organizações sociais e faça a diferença. Não adianta a gente ficar aqui dizendo, eu não vou votar porque isso, porque aquilo outro. Não é isso não. Participe. Mas o sistema hoje, o sistema político no Brasil, já que nós não tivemos nenhuma reforma política, só reforma eleitorais, vamos ser sinceros, exclui
o cidadão que não tem dinheiro. Não se faz campanha no Brasil hoje sem dinheiro. A exceção de Nego Jobs, que foi uma forma de protestar. Tiririca teve muito dinheiro na campanha de Tiririca. Então, o sistema político hoje no Brasil, ele favorece quem tem dinheiro. Aquelas pessoas que têm projetos ideais, que têm uma postura, ela fica alijada dessa disputa, porque não se faz política sem dinheiro. E nós somos jornalistas, a gente acompanha os bastidores e nós sabemos disso, que o cidadão pedir para o cidadão participar da política, ele acaba virando vítima, porque utilizam da popularidade dele para conquistar votos e não dão espaço a ele. Isso eu acho que só vai mudar o dia que o próprio eleitor, esse que reclamou, que disse que de que adianta a gente ir fazer tudo isso para votar na pessoa que vai roubar da gente. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram, algum eleitor agora, depois de um tempo de campanha, ele vê o seu candidato, a pessoa que ele votou fazendo algo errado, ele que votou ir lá cobrar direto da pessoa. Ele nem pode. Isso ninguém... Não, poder pode, não vai porque não quer. Não, sejamos coerentes. Deputados, vereadores, governadores, eles têm contato com o povo quando precisa de voto. Depois que são eleitos, os seguranças, assessores, chefes de gabinete que atendem o povo. Nós sabemos isso. André, é verdade. Só que tem uma situação que é a seguinte, ninguém, em lugar nenhum, na associação de moradores, no sindicato, na Câmara Municipal, na prefeitura de qualquer cidade, na Assembleia de qualquer estado, no governo de qualquer estado, na Presidência da República, no Congresso Nacional, no Senado, ninguém deixa o poder assim, de nada. Se você quer fazer mudanças, se você quer que o Brasil mude, você tem que participar. E é só, olha, a abertura democrática de 1980, no início dos anos 80, ela não aconteceu porque os militares quiseram dar a democracia para o povo, não. O povo foi para a rua, lutou e conseguiu. O Collor pode ter tido movimentações, outros interesses, mas o que foi determinante na derrubada dele foi o povo na rua. O que levou a Globo a apoiar a Direta Já, o Fora Collor, quer dizer, não foi só a audiência, foi o povo na rua. Espera aí um pouquinho. Você acredita na capacidade dos brasileiros se mobilizarem, de derrubarem Collor, se outros escândalos aconteceram no Congresso Nacional, na Presidência da República? O erro do Collor talvez não deve ter sido dos grandes políticos, quando eles ganham com uma votação expressiva, eles acham que não depende do Congresso, dos parceiros. Se o Collor tivesse feito parceria com o PSDB, por exemplo, você acha que ele seria cassado? Eu acho que a situação que foi criada, ninguém queria se indispor com aquela juventude na rua. A questão política pesa também, não só do ponto de vista dos acordos, das negociatas que são feitas por baixo do pano. Então eu acho que aqui naquele momento, o Collor foi um momento específico no país. Agora, eu acredito no povo, sim. Porque se eu não acreditar no povo, achar que o político é ladrão, o que eu estou fazendo aqui? Ué, eu não vou acreditar em mais nada. Não, nós estamos aqui para defender uma reforma política. É o que falta nesse país. Uma reforma política dará aí a possibilidade do cidadão realmente... Tá, então você acha, então aí você é inocente. Você acha que os políticos vão fazer uma reforma política que vai beneficiar sem movimentação do povo, sem articulação do povo? Você acha que eles vão fazer uma coisa que para prejudicar o poder deles, em detrimento do povo, para favorecer o povo, para que tenha mais participação? Gente, esse discurso de não participar, de não votar, só interessa a quem está no poder, a quem está fazendo falcatrua. Você tem que votar sim, você tem que participar sim, tem que se candidatar sim. Tá. É isso que é a situação. Várias participações. Só um Twitter aqui, do Luiz Sérgio. Valéria, velha companheira, diz que nunca viu um eleitor ir reclamar do candidato por má conduta. Mas, Valéria, se ele for, é processado. Foi o que Quer dizer, ele não é atendido. É aquela história do eu sou o seu patrão, né? Aquele velho desafio também, André. Eu acho que aqui, se perguntar pra gente, a gente vai saber. Eu sei, e não vou falar porque o voto é secreto. Mas eu queria fazer uma pesquisa um dia, para ter dado concreto disso, quantas pessoas lembram em quem votou na última eleição. Ou até mesmo para que foi os cargos que aconteceu na última eleição. Exatamente. Tá. Então vamos lá, várias participações sobre a questão do recadastramento. Já que gastam tanto com o novo sistema, e creio que houve um projeto anterior, por que não recadastrou nas zonas e sessões eleitorais, nas últimas plenárias eleitorais, treinando os mesários
e contando com fiscais do TRE, alcançando com mais comodidade o eleitor. É o Igor Pellegrini, concordo com você. Acho que a mesma estrutura que se montou para quando as pessoas fossem votar, deveria ser remontada para fazer o recadastramento pessoal. Aí a gente estaria fazendo a cobertura da eleição e dizendo que foi uma porcaria porque cada voto demorou 10 minutos. Sim, em Goiás, na última eleição, o voto o biométrico foi feito em Hidrolândia. Sim, mas eu estou falando do recadastramento. Tem lá outra já aqui. tinha sido feito. Eu fiz o cadastramento, teve várias informações, sim, mas as pessoas que são descansadas, deixou para a última hora, tem que ficar esperando mesmo. As pessoas têm que ficar mais alerta e ter responsabilidade, pois fiz o meu assim que saiu o anúncio e não fiquei esperando, não foi muito rápido. Valquíria de Souza. Aí outra participação também, mas não está na cara de quem vai roubar. Eu sou obrigado a votar. É o Valdir Clay. Outras também. Porque o brasileiro sempre tem que deixar para a última hora e ainda reclama, ora bolas. Se o voto é um direito, então não deveria ser obrigatório. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Interessante. Souza de Goiânia. Eles falam que o Brasil é um país democrático, mas obrigam o povo a votar. É o assunto que a gente vai falar. A população quer mudar os políticos, votam em quem nunca foi eleito, o recado será dado. E aí fala, enquanto houver essa tonelada de partidos, jamais teremos um sistema decente. Então aí um tema que eu acho que seria importante. Será que evoluímos na democracia, mas não evoluímos tanto ao ponto de ser facultativo o voto? Não é uma imposição ainda do regime militar, a obrigação do voto? Será que já não estamos avançados o suficiente na democracia para dar ao cidadão o direito de votar ou não? Na minha opinião, é o que eu repito. Acabei de dizer, o eleitor vota, enquanto é campanha, ele tem acesso ao candidato, é o que nós acabamos de comentar. Venceu a eleição, o eleitor lá, o que ganha lá, o eleito, ele se cerca de assessores, ele se cerca de seguranças, a população, o eleitor dele nunca mais tem acesso. Tá. Mediante o momento, ainda temos o direito e a obrigação de votar, mas ao mesmo tempo nós temos o direito e a obrigação de ir lá cobrar sim. Entendeu? Se não tiver, se o candidato que foi eleito com voto lá, ele não recebeu o eleitor, tem milhões de maneiras do eleitor fazer barulho. O negócio é fazer barulho e colocar, impor para os candidatos de que o eleitor manda no candidato, de que ele depende sim do voto dele para estar no poder. Então, é uma forma. Agora, colocar facultativo o ponto, no meu ponto de vista, é bom. De que forma? Os candidatos vão ter que correr muito, vão ter que gastar sola de sapato para poder ir atrás do voto. Mas, em compensação, eu acho que a corrupção dentro da campanha vai aumentar. A venda de votos, se hoje se vende a troco de pacotes de arroz, de botijão de gás, de nota de R$100 debaixo da porta, amanhecendo, que eu já ouvi casos no interior de Goiás. Se hoje acontece isso, imagina com um voto facultativo que o candidato vai ter que correr atrás, então ele vai subornar, ele vai corromper de N formas. E o eleitor também vai se deixar corromper. André, essa questão do voto facultativo, eu faço uma análise histórica da coisa. Em primeiro lugar, se você, no início dos anos 80, primeira eleição para presidente da República. Se eu estou deixando um regime autoritário e estou entrando num regime democrático, e esse regime autoritário ainda existe. Até hoje você vê, quando se fala na Comissão da Verdade, militares de pijama, arrepiando e falando, só falta dizer que vai para a rua com um tanque. Vai pegar o urutu dele e vai para o meio da rua para poder protestar contra a Comissão da Verdade. Eu não quero nem discutir a Comissão da Verdade se está certo ou errado. Eu estou dizendo que há uma indisposição e há uma vontade ainda, há um saudosismo de certos setores militares pelo poder. Então, você naquele momento, simplesmente falar, agora é facultativo, uma coisa que era obrigatória, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o hino nacional no início das aulas nas escolas. Quer dizer, você deixa de fazer. Então, naquele momento, eu era contra simplesmente tornar o voto facultativo.
Agora, eu acho que é um objetivo a ser perseguido. Acho que talvez, aí é uma questão de avaliar, eu não tenho capacidade de avaliar isso ainda, mas talvez seja o momento de a gente começar a pensar seriamente nisso. Porque nós já estamos vivendo, eu acredito que nossa democracia já está madura o suficiente para ter o voto facultativo. Porque você corre o risco, e é possível que aconteça, você ter uma eleição com uma pessoa tendo 30% dos votos, mas livre para com negociação. 51% dos votos sendo efetivados, quer dizer, 49% da população não votou. Quer dizer, isso não tira um pouco da legitimidade do governante. Então, mais a gente tem que ter maturidade para aguentar as consequências. Se vem só 51% que votou, quem ficou calado tem que consentir. Quem cala, consente. Não participou, dançou. Então, eu acho que isso é possível. Tá. E defendo o voto facultativo, defendo o financiamento público de campanha, com a fiscalização rígida em cima disso, para tentar igualar, pelo menos, ou minimizar as grandes diferenças financeiras de uma campanha para outra. Defendo, o voto distrital, defendo uma série de situações. E defendo que haja uma participação. O voto distrital pode até ajudar a participação da população. Exatamente. Do eleitor na eleição mais próxima do seu candidato. Agora, eu volto a dizer, só vai haver mudança o dia que a grande massa tiver consciência e tiver uma forma de organizar e entender que o parlamentar, depois de eleito, que o governante, depois de eleito, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa que não tem que dar satisfação mais a ele. Tá, rapidamente aqui, registrando aqui algumas perguntas aqui, não tem censura, né? O Leandro de Goiânia pergunta, por que a imprensa de Goiás é comprada pelo Marconi? A pergunta foi feita para o programa errado. Aqui nós, eu acho que, com todo respeito a você, eu não sei responder, porque aqui não tem... Vamos por partes também. Eu não estou aqui advogado de ninguém, muito menos do governador Marconi ou do governo Marconi, não tenho nenhuma ligação com eles. Agora, eu acho que há uma situação que há, sim, às vezes a gente sente que há alguma tendência para isso ou para aquilo outro, mas a imprensa tem sido mais ou menos imparcial, mas a grande imprensa está sendo mais ou menos imparcial com relação ao governo Marconi. Críticas estão sendo feitas. Você tem matérias sobre buraco em estrada, você tem matéria sobre o hospital de urgência que não funciona, você tem matéria sobre o HGG que não funciona, ou seja, vamos devagar com o dor com Santa de Barra. Tá, rapidamente, só sobre essa questão, começou pela internet uma campanha para que as pessoas não votem, porque segundo, voltou aquela. Se você não votar, a eleição vai ser cancelada e aí vai ter que ter outra eleição. Conversa fiada pelo atual sistema. Se uma pessoa apenas votar, em quem ela votar vai ser eleita. Então, no Brasil não tem essa conversa de que se menos de 50% do cidadão não comparecer à votação, as eleições elas serão anuladas. Isso é conversa furada, tá? Se um eleitor do universo aí aqui em Goiás, mesmo de 800 mil, não for a zona eleitoral e votar, se apenas uma for, aquela que votar, o candidato será eleito. Então, para tirar essa corrente da internet, inclusive, me mandaram aqui falando isso, né? Que a gente tem que protestar, não votar. Então, se você for ou não for, tanto faz. É uma coisa a ser corrigida. Quando eu falei aqui, eu acho que é uma coisa que tem que ser corrigida na reforma. Eu acho que se a maioria, hoje, na atual situação de voto obrigatório, não votar, eu acho que não poderia valer. Deixa eu só comentar um Twitter aqui do professor Marcos, do PPS. Obrigado pela audiência aí, professor. Valério, o voto obrigatório em nosso regime democrático, o pleito deveria ser uma vontade popular, não uma obrigatoriedade velada. Concordo. Não, mas não é obrigatoriedade velada, não. É imposta mesmo. Eu assino embaixo. Reforma política urgente. Evoluímos o bastante para que o cidadão ele exerça o seu direito cívico, né, democrático, de ir ou não. Aí eu faço questionamento. Nós tivemos o carnaval, na segunda-feira foi ponto facultativo. Ninguém foi trabalhar. Cortaram o ponto, pessoal? Acho que não. Quando tem algum feriado aí, decreta o ponto facultativo, ninguém vai trabalhar e ninguém tem um ponto cortado. Então, posso usar só um pouco de bom humor? Sim. Não que isso seja uma coisa séria para ser colocada em discussão, mas, gente, a gente podia botar o feriado logo até sexta-feira, porque o que aconteceu de importante
na quinta e na sexta passada. Quem que é o deputado que está Teve um querendo fato antecipar os feriados para o início do ano? Ah, mas isso é igual ao horário de verão. Não acontece. Então Vamos a participações aqui. O Elailson de Goianira. Me digam, vocês acham que é necessário tantos deputados e senadores? Eu acho um absurdo. Aqui em Goiás são 17 deputados e são 3 senadores. Na Câmara Federal é proporcional ao número de habitantes. Agora no Senado Federal não. Lá cada estado, seja o tamanho que for, tem direito a 3 senadores. Então são 81 senadores e 513 deputados. Se for juntar, dá mais de 5 mil. Agora, nas próximas eleições, em alguns municípios vão aumentar. Em Aparecida de Goiânia, nós vamos pular de 17 para 25 vereadores. E aí eu já dei essa incrementada na pergunta aqui do ou da Elailson, para que vocês possam responder. Já não está cheio de político? Precisa de mais? Acho que junto com a reforma política, que eu não acredito muito que venha acontecer, não boto fé, sinceramente, pode até acontecer, mas eu acredito que vai ser mais vantajoso para o político do que para a população. Mas aumentar, eu discordo, viu? Eu acho que a tendência poderia diminuir. Porque, quer maior prova? Direto a gente tem informações de vereadores faltosos na Câmara Municipal de Goiânia, no Congresso, a quantidade de líderes que faltam, que nem apresentam projetos, ou quando apresentam é clonado. Quer dizer, então ele está ali para quê? Seria um zero à esquerda. Então, realmente, eu concordo com ele que está demais. De repente, dá uma... Urias, tem político demais ou tem resultado de menos? Já que esse pessoal... eu sempre defendo aqui algumas coisas que eu acho que o político tem que ser bem remunerado, tem que ter representatividade, mas tem que mostrar resultado, né? Eu acho que o político tem que ser muito bem remunerado, tem que ganhar bem, mas tem que trabalhar pelo povo. Estamos com muitos políticos? Não. Curto e grosso, a resposta é não. Agora, por que eu falo isso? Nós temos hoje em Goiás 246 municípios. Isso. Se a gente for dividir por 17, vai dar uns 20, de 20, né? Por aí, municípios por deputado. Eu acho que quando você tem representantes, e aí eu estou falando em teoria, mas não adianta querer falar aqui, porque o político é ladrão, ou porque o político ganha demais, ou porque o custo de manutenção da Câmara Federal, ou do Senado, ou da Assembleia, ou da Câmara Municipal é muito alto, a gente tem que acabar com isso. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que você tem representantes que vão estar lutando por melhorias. E aí é que está um problema. Hoje o nosso parlamentar, ele é eleito para legislar, né? Mas a última coisa que ele faz é legislar. Ele é um apêndice. Ele é, na verdade, um grande despachante dos seus prefeitos, de seus municípios ou dos seus eleitores diretamente. Então, mas de qualquer forma, infeliz ou felizmente, o regime democrático é isso. Ou seja, você precisa de representantes para levar a sua voz até o democrático que a gente vive hoje, né? O chamado regime democrático burguês, né? Para falar uma linguagem bem política. Mas esse regime democrático é o quê? São representantes que vão levar os seus pleitos. Eu acho 20 municípios eleger um deputado federal para levar para Brasília para estar lutando pelos seus interesses. Mas ele trabalha só malemar na terça, na quarta, na quinta-feira já está indo embora. Aí é que tá, Valéria, você trabalha muito com político. Me fala uma coisa, existem exceções, mas na maior parte das vezes, eu vejo um político acontecendo o seguinte, ele está em casa, o vereador está em casa, ele atende, aí faz assistência social, que não é a obrigação dele, mas se ele não fizer, também não é eleito, né? Aí ele vai lá, quantas pessoas estão na porta da casa dele às 5 horas da manhã? Quantas pessoas ele atende no escritório político que ele tem? Boa parte, vou até mudar essa maioria que eu falei aqui, mas boa parte dos políticos trabalham 24 horas por dia. Esse eu acho, você dizer que o político trabalha somente quando ele está em plenário... Mas essa é a visão do povo. Mas não é essa a realidade. Você trabalha com político, você sabe disso. Quer dizer que o governante de uma cidade... Ele só está trabalhando enquanto ele está dentro da prefeitura? E se ele não aparecer na televisão, ninguém conhece ele, ele não está trabalhando. Se ele está no governo do estado pedindo verba, se ele está na rua olhando se não tem buraco no asfalto, ele não está dentro da prefeitura. Se o vereador da cidade
Está no bairro dele olhando se precisa reivindicar a roçagem para lá. Se está no bairro dele verificando aquelas coisas. E está verificando também o que é que se tem alguma entidade, se há alguma necessidade de aprovação de uma lei que vai beneficiar os seus eleitores ou a sua cidade. Quer dizer, político, eu particularmente, não vou avaliar um político pelo tempo que ele está dentro de uma sala, de um gabinete, ou dentro de uma assembleia, ou de um plenário. Agora, acho que tem que se cobrar, sim, produtividade desse vereador, o que eu ia te que falar. é o que você estava falando naquela hora. Tudo que você diz, que ele vê nas ruas, que ele ouve, não sei o quê, ele tem que levar para plenário, tem que votar e tem que brigar pelo povo, o que não acontece. Eu estava vendo uma coisa incrível esses dias. Eu estava ouvindo a CBN, eu ouvi uma coisa incrível. Um vereador de uma cidade, se não me engano, Paraná, da região sul, ele apresentou, em média, um projeto de lei por dia durante o mandato dele inteirinho. Não foi reeleito. Aí você sabe o que ele está fazendo para viver agora? Montou um site e está vendendo projeto de lei pronto. Valéria, rapidamente, que eu tenho várias participações, sempre falar sobre outros assuntos. Vamos aqui, só ler esse Twitter aqui do nosso telespectador Márcio Moura. Valéria e André, o eleitor ainda não está preparado para o voto facultativo. O povo só faz o que é obrigatório. Isso é cultural. Devemos votar nulo em todas as eleições. São várias mensagens, a gente vai lendo aqui. Na verdade, eu acho que deixar de votar não é a solução, e sim escolher melhor nossos representantes. Boa noite, Rubens Barbosa. Muito bem. Eu também concordo com você, mas desde que a nossa escolha seja respeitada. Hoje, o sistema de coligação, os pequenos partidos, onde existem pessoas que têm ideias, são cooptados para juntar votos para eleger aquelas pessoas que não têm compromisso com ninguém. A população sempre vota nos mesmos políticos e partidos. Se você tem um empregado, ladrão, não faz nada. A população sempre vota nos mesmos políticos e partidos. Se você tem um empregado ladrão e não faz nada, é porque você está gostando. Quer dizer que é o seguinte, que o povo está satisfeito com os políticos. Boa noite a todos. Fiquei sem votar em 2 eleições, paguei uma merreca de multa. Nunca mais voto. Assinado Roberto. E é uma piada a multa que se impõe. R$4, alguma coisa? R$3. R$3, né? Em geral, a imprensa goiana é assim. Objeto de recado do Marconi, perigo. O Luiz, lá do Residencial Ele Forte, é a opinião dele. Boa noite, creio que a única saída é realmente a reforma política, começando com a redução dos partidos e dando poder às representações de base, como associações e conselhos de moradores. Igor Pellegrini, que está mandando. Uma andorinha sozinha não faz verão, ou seja, não adianta gritar só. Nesse, que está mandando aqui. Aí temos outras participações também. Vocês são jornalistas e sabem que o candidato, depois de eleito, a parte pobre não tem voz. É o Cuan. Isso é uma realidade no Brasil, infelizmente. Cadê a tal reforma política? Muita ficha suja, serão candidatos esse ano. As brechas da lei vão o favorecer. Exemplo, Jader Barbalho voltou por causa que a lei frouxa e quem votar em corrupto é pior do que ele. O Ebert da cidade de Jardim de Goiânia. E o problema é que para ganhar uma eleição, o político tem que fazer alianças espúrias e aí depois fazer agravos diversos e desonestos. É o que fala aqui o Marco Aurélio. E aí ele já deixou uma deixa aí, desculpe minha redundância, deixou uma deixa, mas já permitiu que eu fizesse aqui já falasse sobre o segundo assunto, que foi no Supremo Tribunal Federal, a aprovação do ficha limpa, que vai deixar algumas pessoas inelegíveis por um período, outras não. Essa ficha limpa ainda vai render muito, né? O que vocês acharam da aprovação da ficha limpa, ficha suja, sei lá qual que é o nome? Eu não sei nem o que a gente fala, se ela é ficha limpa, não sei se é a ficha limpa é ficha limpa ou é ficha suja. A gente ficha até suja. Atrapalha. Ele barra os fichas sujas e libera os ficha limpas. Só que eu não vi nenhum ficha limpa sendo participado. Então acho que tinha que ser ficha suja. André, confunde muito, principalmente nessa última eleição. Houve diversos candidatos a deputados, a senador, até mesmo. Não, governador eu acho que não teve, né? Mas na última eleição. O candidato trabalhou na campanha toda,
teve os seus votos, mas ele não tomou posse porque estava com problemas, né, no TRE lá, sendo julgado. Hoje a gente vai ler, o fulano de tal é barrado pela ficha limpa, porque ele é ficha suja. Tá. Amanhã, o mesmo candidato procura excelentes advogados, vai no STF, vai aonde for necessário e consegue liberação para sua candidatura. Quer dizer, isso deixa o povo totalmente confuso. E isso faz o quê? Perder a credibilidade do ficha limpa. Eu fui uma das pessoas nas redes sociais que mais divulguei o ficha limpa porque eu torcia. Mas quando conversei com 2 políticos, um deles o deputado Ronaldo Caiado, que ele me explicou na época as brechas que existem nessa ficha limpa, nessa lei, eu desanimei por completo. Então, Valéria, não acredito que vá na íntegra seguir a lei ficha limpa. Tá, vamos para um paradoxo. E, Urias, você vai ter que me responder. Na sexta-feira, Pedro Wilson recebeu o título de honoris causa da PUC de Goiás pelo relevante trabalho que ele fez pelo Estado, por tudo, pela sua história política. O ex-prefeito Pedro Wilson recebeu um título de honoris causa, que é um título concedido a pouquíssimas pessoas e é ficha suja. E aí? Olha, em primeiro lugar, a PUC é uma entidade privada, ela é uma entidade controlada pela Igreja Católica e ela dá o título para quem ela quiser. Perfeitamente. Agora, eu, Urias Júnior, acho que Pedro Wilson merece receber o título? Acho. Acho que ele tem que ser parabenizado pelo título? Acho. Eu acho que existem 2 situações que a gente tem que avaliar com relação à ficha suja. Ficha suja. Existem situações onde, por erros administrativos, exatamente o que eu ia comentar, a pessoa é condenada. Exatamente. Erros esses que podem ser considerados, olhando com bons olhos, equívocos, ou seja, coisas que aconteceram, mas que não geraram enriquecimento ilícito. Seja o enriquecimento, seja qual for, ilícito ou ilícito. Roubou. Vamos colocar no popular. Eu não vejo essa questão dele ter... Eu nunca ouvi falar de Pedro Wilson mais rico ou mais pobre depois ou antes de uma gestão. Ou da Católica, que ele foi reitor, ou da prefeitura, ou quando foi deputado, ou quando teve no Instituto Ibrás, que era um instituto que ele mantinha aqui em Goiânia. Então, e é uma pessoa que tem uma história de luta pela democracia que eu respeito. Não sou e não fui, poderei ser algum dia, que é a vida dinâmica, mas nunca votei no Pedro. Então, por isso eu tenho liberdade para dizer isso. Não estou falando enquanto uma pessoa que tem atrelamento com o Pedro Wilson. Agora, quando você fala, André, com relação ao ficha suja, e também que eu não respondi sobre isso, você questionou a questão da urna eletrônica, o ficha suja veio, ele é um fato concreto depois dessa votação nos tribunais superiores? Ela é uma lei perfeita? Não, mas é uma lei que melhora. É uma lei que traz um início de alguma coisa. O que a gente tem que garantir é que esse início de alguma coisa seja aperfeiçoado. A mesma situação que eu faço com relação à urna eletrônica. Tendo em vista as forças que se movem numa eleição, não só mais ideológicas, mas forças também dinheiro, forças financeiras, econômicas. Se esse sistema de voto eletrônico não fosse seguro, já tinha estourado. Da mesma forma que estourou, uma das coisas que eu acho que o Collor caiu foi porque ele queria mudar o esquema. E aí quem estava lá, a mesma situação do Araújo Jorge que eu falei aqui esses dias, quem perdeu a teta chiou, sabe? Então quem perdeu a teta chiou, e aí o Collor, foi uma das coisas que fez o Collor cair. Se esse sistema de urna eletrônica não tivesse segurança, se ele tivesse manipulação, com certeza o escândalo já tinha estourado.
porque muitos interesses já foram contrariados, de mudança de um governo A para o governo B. Então, eu acho que é seguro sim. O que acontece com relação ao biométrico é aperfeiçoamento. A lei ficha suja, ou ficha suja limpa, ou seja lá qual for, ou aquele que barra o político ladrão, sabe? Agora, ela é imperfeita? É. Ela pode pegar o político que realmente é ladrão, ou pode não pegar o político que é ladrão, como pode pegar um político que teve um erro contábil. O erro contábil também pode, o equívoco contábil pode barrar um político que seja honesto. Agora tem uma coisa também, André, se essa lei ficha limpa chegar aos ouvidos da população em geral, os candidatos que se cuidem, porque isso vai pipocar a denúncia de candidatos fazendo coisas erradas. Mas não basta só a denúncia, né? Ele tem que ter uma condenação em colegiado. Sim, mas só que a denúncia vai ser pipocada. Aí vocês tocaram num ponto que eu estava esperando para chegar e para falar. Essa lei da ficha suja ou limpa, seja qual for, é um engodo, porque ela determina que um colegiado, ou seja, por exemplo, uma ação da OAB, ela pode determinar que uma pessoa seja ficha limpa ou suja. Só que existe uma cláusula pétrea, ou seja, da mesma forma que não se muda, é constitucional, não dá direitos a entidades de caçar o mandato político de ninguém. As brechas, né? Por aí vai. Mas vai valer para o STJ, vai valer para os TJs, vai valer para o STF. Sim, aí os bons advogados vão ganhar muito. Condenado pelo Tribunal de Justiça, num colegiado, ou seja, pelos desembargadores, esse não tem jeito de fugir. O difícil é o seguinte, o condenado pelo STF não tem jeito. Por exemplo, um deputado federal hoje, para ser julgado, ele não vai ser julgado por pessoas comuns, não. Ele vai direto para um colegiado. Pois é. Então, quer dizer, se ele for condenado, ele já foi condenado pelo colegiado. E até ser condenado, ele já terminou o mandato dele. Porque se a pessoa hoje, eu vou lá e tiro uma foto, ou eu vi um candidato comprando voto com a mala de dinheiro. Eu estou na chuva, tem um guarda-chuva de 1 metro só, o ideal, de 50 centímetros, o ideal é que fosse um de 1,5 metro. O que eu vou, eu peguei o de 1 metro e falei assim, não, eu não quero esse de 1 metro, não, joga fora. Gente, espera aí. Eu estou dizendo o seguinte, ela não é ideal, mas é o início. Pois mas vai. Não dá para dizer também, não vale nada. Coisa. Não é assim, não. Porque a pessoa entra lá com uma petição, eu sei lá como é que é o nome, que eu não entendo nada de direito, mas entra lá com uma liminar, depois da eleição, olha, eu consegui, a cadeira é minha, e eu vou mexer o processo, enquanto isso eu vou sendo deputado, vereador, ou prefeito, ou governador, ou o que for. Aí o resultado do processo vai sair depois de 2, 3, 4 anos. Mas que já foram condenados, lançados. Para a gente encerrar esse assunto, eu vou dar a minha opinião, depois vocês deem a opinião de vocês. Eu penso o seguinte, que esse projeto de ficha suja ou ficha limpa, ou de qualquer ação que tem que haver, tem que partir dos próprios partidos, porque são eles que aceitam os fichas sujas ou os fichas limpas. Então, se os partidos olhassem melhor os seus candidatos, aí o que acontece no Brasil? O judiciário, ele tem que fazer o papel do parlamento. Ele tem que julgar aquilo que o parlamento não faz. Ele tem que fazer com, teoricamente, o parlamento ele tem que cobrar a lei, mas ele não faz isso. Ele deveria criar lei, não faz isso. As leis que são criadas são equivocadas e o judiciário entra para moralizar isso. Se os partidos tivessem um cuidado maior em analisar a ficha dos seus filiados, não precisaria de ficha suja nem limpa. Os partidos dariam um grande exemplo, não aceitando certos políticos nas suas agremiações. E o que está acontecendo é o contrário, né? Uma cooptação de pessoas na política. Aí é o que eu penso. Sua opinião para encerrar esse assunto? Minha opinião é rapidinha. A única coisa que os partidos vão fazer esse ano para falar sobre os fichas limpas ou ficha suja, é a propaganda eleitoral que eles vão mudar. Vai ser todo mundo no geral, 99%, salve se algum esquecer, mas a gente só vai ouvir falar o candidato falando, eu sou fulano de tal, e como o Enes, meu nome é Enes, número tal, e eu sou ficha limpa. Entendeu? É só isso que os partidos vão fazer, não vão fazer mais nada, não querem saber de outras coisas, não. Orias. Quando a gente discutiu alguns dias aqui atrás, a questão de quem é o guarda que vai guardar o guarda. Não é?
Eu só acredito num regime democrático, de fato, se você tiver vários guardas com interesses antagônicos se policiando. Porque se os interesses forem os mesmos... por exemplo, eu não acredito no Ministério Público fiscalizando o Judiciário, porque ambos têm uma atuação junto à Justiça. Eu não acredito no Senado fiscalizando a Câmara dos Deputados, porque ambos têm uma atuação dentro do Congresso Nacional. Então, você precisa, sim, que o Judiciário fiscalize os políticos, que os políticos fiscalizem os juízes e assim por diante. Porque e os dois fiscalizem o Executivo. Porque somente quando você tem interesses antagônicos se fiscalizando, você consegue ter uma eficácia, uma eficiência nesse resultado de fiscalização. Ok, algumas participações aqui do que o brasileiro reclama tanto. Os políticos saem do nosso meio, ou seja, do meio de quem para em fila dupla, não respeita a vaga exclusiva, não devolve troco recebido a mais, joga lixo nas ruas, quer levar vantagem em tudo e outras sujeiras. Ora as bolas, de novo, é o Adriano Sérgio de Goiânia. Boa, Adriano. O que vocês pensam sobre a desistência de Demóstenes Torres? Aqui, aí ele fala que é pedido de Marconi, o Alex Residencial Campos Dourados. Boa noite a todos. Para você também, boa noite. Um jornal de segunda linha aqui da capital, que é Marconi Futebol Clube, chega a ser irritante a tendência para o Marconi. Eu tenho 40 anos e nunca vi um político nas ruas depois da campanha eleitoral. E olha que eu trabalho andando em toda Goiânia. Olha. E aí mais participações também. As pessoas vão mandando para cá. Boa noite, sou instrutor prático de direção. Trabalhava em uma autoescola, mas hoje estou desempregado porque o nosso sindicato não apoiou o atual governo do Estado. Mas aí eu votei no atual governo e agora eles têm que me dar um trabalho. Se você vendeu, negociou, não é aqui que você tem que cobrar. Tem que cobrar em outro lugar. Vamos falar sobre... Eles dão muito trabalho, né? Vamos falar sobre essa questão, que eu acho que agora é o assunto que mobiliza. Leonardo Vilela é o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado de Goiás e, pelo menos pelo que foi dito pelo governo, é que ele tinha o melhor currículo. Como é que vocês fizeram a leitura disso aí? Bom, até respondendo a pergunta aí, que por que o Demóstenes, né? Quem que é? Que o Demóstenes já não... Deixa eu ver. Já passou. Por que o Demóstenes desistiu? É o Alex Residencial do Campos Dourados. Então, Alex, a minha opinião é porque eu acredito que o Demóstenes, ele já pensa em voo alto. Inclusive, eu já ouvi um comentário dele sobre isso. Então, o voo alto dele já é pensando a nível nacional, ou seja, ou uma candidatura à presidência, coisa a nível nacional, ou um próprio STF. Essa é a minha opinião e opinião que eu já ouvi muita gente comentar. Com referência ao Leonardo Vilela, eu não conheço, eu já ouvi falar muito, mas eu particularmente não conheço. Houve até nas redes sociais a maior briga, discussão entre os prós e os contras, o governo, dizendo que ele é de Jataí, Mineiros, né? De Mineiros, e que está chegando agora em Goiânia. Eu acho que isso não é o caso. Mas, assim, com referência à escolha do Leonardo Vilela, eu acho que está muito cedo para ter lançado o nome dele, e por ele ser o melhor do partido... Nós sabemos que o PSDB... Melhor não, currículo. O melhor currículo do partido. Tinha outras pessoas já assim, praticamente entrando em pré-campanha, que é o deputado Fábio de Souza com o deputado João Campos. Eles já estavam em linha de frente de pré-candidaturas, e que hoje tem um clima ruim entre eles. Segundo o que a gente está percebendo os comentários de um lado e de outro, é que assim, o Leonardo Vilela já está com a bênção do PSDB, mas que a chateação foi que os dois deputados, o deputado do Fábio... PSDB não, do governador. Mas só que o Leonardo Vilela é o presidente do PSDB. Sim. Né? Tanto é que agora, salvo engano, quem vai assumir a presidência do PSDB é o deputado Fábio de Souza. Exato. Né? Então, assim, já tá abençoado, mas acredito que pode ainda haver mudanças.
Eu ouvi um zum, não sei se é verdade, até mesmo como a pré-candidatura do Leonardo Vilela foi um boato que saiu na imprensa. Até o momento, nenhum deles foi e falou na verdade. Ouvi dizer que o governador é de acordo com as prévias. Então, será que vai ter mudanças? Eu acredito que pode até ter mudanças. Urias, a sua opinião? Olha, conhecendo assim como funciona a máquina pré-eleitoral do PSDB, eu não acredito que seja só um desejo do governador. Eu não acredito que o PSDB iria escolher A, B ou C por um mero desejo. Acho que se o Demóstenes quisesse, seria sim o candidato. Concordo com a Valéria. O Demóstenes está atrás de um voo maior, alguma coisa com relação à federal, ao governo federal, à esfera federal. É por isso que há uma necessidade, inclusive, do DEM, que ele continue em Brasília, pela atuação que ele tem como jurista, pela atuação que ele tem como senador e como jurista. Atuante, é uma pessoa, se brincar, hoje é um dos políticos mais influentes do país, Exatamente. Não é de Goiás, é um dos mais influentes do país. Então, seria uma perda muito grande para o DEM a saída do Demóstenes do Senado Federal. Então, eu acho que isso foi a primeira coisa. E a questão de vai ter prévia ou não vai ter, eu acho que vai ser sim o candidato que o governador quiser. É assim aqui, agora, vai ser assim em São Paulo, vai ser assim em Brasília, vai ser onde que... Só uma informação, não tem, se Demóstenes Torres fosse candidato a prefeito, ele não perderia o mandato não, viu? Ele entra de licença, mas se for eleito, disputa a eleição. Mas sendo eleito... Sim, mas você falou sobre uma questão de uma possível baixa. Só quando por exemplo, o governador ou o prefeito, aí tem que renunciar ao mandato. Mas ele não vai vir candidato com a Sim, mas a gente tem que passar isso. Não, mas ele falou no seguinte, o DEM vai, se o Demóstenes dele como prefeito, não desmerecendo Goiânia, que é a cidade que eu mais amo, mas o Demóstenes como prefeito de Goiânia é muito pouco pelo voo que ele já tem nacional. Então aí coloquem a forma correta, entendeu? né? Porque vocês estão dizendo não aí que ele tá, não, foi nesse não, sentido. Mas se ele for eleito prefeito de Goiânia, quem que vai representar? Vocês estão querendo dizer ele não vai ser prefeito e senador. Se ele fosse candidato, ele já estaria eleito? Mais ou menos eu tenho minhas dúvidas. Vem cá, se eu sou senador da República, vou me candidatar à prefeitura da capital do meu estado, eu vou candidatar pensando que não vou ser eleito? Eu tenho que ter chance de concorrer. E o Demóstenes, sim, era um candidato que teria muitas chances. Ele iria para o embate direto, de cara, com o prefeito Paulo Garcia, que para mim é o favorito hoje. Né? Então, nesse aspecto, eu não tenho dúvidas. Se o Demóstenes viesse, ele viria para ser candidato, para valer e com chances reais de ganhar, de disputar pelo menos. Então, se ele for eleito ele sairia do Senado. Tá, agora, como é que vocês imaginam o cenário atual? Nós temos aí Paulo Garcia, que é candidato à reeleição, e temos de um outro lado o Leonardo Vilela, que é o candidato hoje do PSDB, que é oposição. Ou seja, nós temos dois partidos em Goiânia, não dá para a gente falar isso, são dois blocos. Vai ser polarizado ou vocês acreditam que possa surgir alguns outros nomes aí para disputar também a eleição? Vai ser a grande disputa? Paulo e Leonardo? Já polarizou, acabou. Eu acho que já polarizou também. E outra coisa, hoje mesmo eu recebi até uma pergunta no Twitter, eu vi um comentário do Honorato, do blog, ele dizendo assim que ouviu o comentário, alguém falou para ele que o Íris seria candidato a vereador, para poder, que é uma forma de ajudar o Paulo Garcia na campanha. Eu respondi com outra pergunta, seria necessário? Agora, a candidatura do Leonardo e do Paulo, os outros partidos vão ser candidatos, inclusive já estão comentando geral isso em rodas de café, em redes sociais, os partidos já estão conversando para poder cada um ter o seu candidato, mas já negociando o segundo turno. Falou assim, não, a gente lança aqui, mas a gente já quer parceria no segundo turno. Isso, inclusive, explicitamente no Twitter. Aí nós temos uma situação que eu quero a opinião de vocês. Eu tinha como certo o lançamento de José Eliton, vice-governador do estado, a prefeito, com todo respeito a Leonardo, mas eu penso que ele tem um perfil assim, muito mais próximo a um embate eleitoral no município, pelo trabalho que ele tem feito, isso tudo. Então, se o PSDB é cabeça de chapa,
Aí vem a polêmica das vice. Paulo Garcia é cabeça de chapa do PT. O PMDB pleiteia ali uma vice. No caso do PSDB, quem poderia pleitear a vice? Eu acredito, pelo governador Marconi, falando politicamente dele, eu acho que esse resultado da escolha do Leonardo Vilela também, ele deve ter baseado nas pesquisas. Eu acredito, o governo de Marconi, do nível de Marconi e Perillo, não sei os outros, que eu não conheço de perto, mas ele não decide nenhum nome sem também ter uma pesquisa em mão. Então, Para ganhar ou para perder? Qualquer uma. Ele tem os dois perfis. Os 3 últimos candidatos do governo perderam. Mas isso também é onde eu vou terminar, André. Ele pode, por exemplo, salvo a negociação, o acordo que tem por detrás de tudo isso, porque o boato que corre também de que ele não vai interferir na campanha em Goiânia por conta da aliança, da amizade que ele quer ter com a dona Dilma, com a presidente Dilma. Então ele não vai interferir na campanha de Goiânia. Entendeu? Não o quê? Não vai interferir na campanha. A partir de quando que ele vai deixar de interferir? Não sei, mas isso é o comentário que corre. E eu também acho até mais ou menos justo, porque se de repente ele tirar a Goiânia do PT, ele pode ter problema, sendo que ele já até pediu para o próprio Paulo, isso a gente viu nas redes sociais, tudo, ajuda para poder conversar lá com a dona Dilma, né? Então, eu acredito que isso vai interferir. Agora, eu acredito piamente que entre Leonardo Vilela e o vice-governador José Hélito, eu acredito que isso deve ter sido decidido nas pesquisas que ele deve ter feito. Para quê? Eu volto a perguntar. Para ganhar ou para perder? Posso? Não, deixa eu terminar. O senhor vai falar sobre isso. Mas os últimos 3 candidatos, Lúcia Vânia e Sandy Júnior 2 vezes... É o que eu estou te falando, isso depende da negociação também. Lúcia Vânia, com todo respeito, a senadora, ela foi abandonada na campanha, deixaram ela sozinha. Sandy Júnior, houve a insatisfação da base, por 2 vezes, por isso. Bom, eu ia justamente dizer isso. Lúcia Vânia foi uma candidata por si própria, ela impôs a sua candidatura. Agora, e o Sandes, em alguns momentos também, houve uma questão de imposição por parte do PP. Exatamente. Quer dizer, olha, nós estamos juntos aí no governo e você vai ter que apoiar o PP. Não pode ter candidato do PSDB. Bom, mas em todos os casos, deixa eu primeiro fazer um comentário aqui. O governador do estado é um ser político. Eu tenho a impressão que o Marconi acorda 1 hora mais cedo para fazer 25 horas de política por dia. Sem dúvida. Eu não acredito que o Marconi não já se envolveu até a raiz do cabelo na eleição em Goiânia. Como vai se envolver em outras cidades? Ou será que o que a gente comentou até agora aqui, sobre a possibilidade de influência do governo na decisão A, na questão B, que a gente ouviu falar aqui da influência do governo, na possibilidade dessa questão do mutirama. Então o que a gente falou até agora é tudo doidura da cabeça de alguém, a gente não viu nada, não está sabendo de nada? Quer dizer, peraí, eu acho que o governador, sim, legitimamente, certo. Vamos deixar bem claro, é legítimo que o governador do estado interfira na eleição da capital do estado, porque ele não é só o governador institucional. Mas ele pode interferir sem ao ponto de forçar demais. E outra coisa, eu acho que essa eleição vai pegar fogo, sim. Já conversei com o marqueteiro de um lado, do outro, o pau vai quebrar. Ok, aí você me ajudou, porque eu estava querendo interromper. O pau vai quebrar por quê? Jovair Arantes diz que é candidato, independentemente de ter ou não o apoio do governo. Então, o PTB entra aí com uma disputa forte, com um nome forte. Tem outros partidos também que estão lançando nomes. E aí, o que teoricamente vocês davam como uma polarização entre Leonardo e Paulo, eu guardei isso aí. A gente tem aí Jovair Arantes, que é candidato, já se disse candidato,
e outros nomes também importantes aí da política que estão esperando o momento exato para lançar a candidatura. Teremos aí 4, pelo menos, porque a eleição para prefeito passada foi uma piada, né? Com todo respeito aos candidatos, mas deram a Iris Rezende Machado a prefeitura de novo, dado aí... Tiveram coragem de competir. Será que o comentário que eu já estou ouvindo por aí do governador Marconi ser a favor de uma prévia não geraria aí uma vice de Jovair, o Leonardo Vilela? Eu estou falando bobagem? Bom indicado pelo Jovair. Eu não acredito no Jovair candidato a vice de ninguém. Mas pelo que nessa altura do campeonato já não. foi. A vice do PSDB, encabeçado pelo Jovair. Entendeu? Com o Jovair na cabeça, na ponta. Então, Jovair com uma vice do PSDB, isso também é possível. A situação ela ainda vai ser... É uma dúvida. Amanhã a gente olha tá de outra forma. Gente, olha, com todo respeito eu tenho ao político extremamente competente, que sabe fazer eleição, que eu não me lembro de nenhuma eleição que ele tenha perdido, mas com todo respeito a Jovair Arantes, a eleição vai polarizar entre as duas máquinas. A máquina do governo do Estado e a máquina do governo da Prefeitura. Não, pode ser ele a máquina do Estado, do lado do Estado. Não, eu acho que não vão conseguir queimar o Leonardo, não. Eu acho que ele está bem articulado. E outra coisa que a gente falou, eu acho que o que determinou a candidatura dele, não vi pesquisa. Estou usando aquela história do feeling, né? Que eu sinto no ar. Não, e é verdade. O achismo. É o achismo, e olha que não é o achismo, não. Eles fazem pesquisa para confirmar depois. Vão falar, eu te disse. Mas eu acho que o que determinou a definição pelo Leonardo deve ter sido rejeição. Ele não deve ter rejeição nenhuma. E você sabe que na eleição para executivo, majoritário, a rejeição é um grande fator na decisão. E seria essa uma das maiores dificuldades do prefeito Paulo Garcia, porque os últimos episódios estouraram lá no Paço e criou aí uma Esse é um processo de desconstrução que se fala na pesquisa. Mas a rejeição, eu não sei se aumentou o índice de rejeição. Não, tornou uma pesquisa que foi divulgada, eu tive acesso, mas não tive acesso à pesquisa completa, apenas mostra que tornou o prefeito mais conhecido. Aí eu quis saber... Cresceu a popularidade. Em que aspecto? Né? Porque ser mais conhecido é uma questão dúbia. Você pode ser mais conhecido como uma pessoa que está trabalhando bem ou trabalhando mal. Né? Então, essa questão ficou aí. Esses últimos episódios que acabaram acontecendo aqui em Goiânia, o caso Mutirama, o caso Amob, essas coisas, vai dificultar muito a campanha de Paulo Garcia ou vocês acham que não? E outras coisas também, a pressão do PMDB para que ele tire deputados que estão lá, levem para a secretaria e abra espaço para que outros... André, eu tenho que avaliar isso enquanto profissional de comunicação. Fica difícil avaliar aí do ponto de vista da gestão, de não sei o quê, caixinha de fósforo. Do ponto de vista de comunicação, eu acho que o que aconteceu foram mais erros de comunicação por parte da prefeitura do que acertos por parte de quem quer fazer a desconstrução de Paulo Garcia. Eu acho que está faltando, esses dias até teve um debatezinho no Twitter, eu acho que está faltando ao prefeito mais eficácia na sua divulgação. Inclusive, uma defesa mais agressiva. Porque o ataque a Paulo Garcia está sendo agressivo. Mas a defesa do Paulo Garcia está sendo tímida, humilde. Isso não funciona. E é o assunto que nós vamos debater. Só aproveitar uma coisa aqui que está acabando. Eu quero falar em tanta pesquisa, eu quero falar a minha guru em pesquisa, Virgínia, que está em Goiânia hoje, disse que está nos assistindo, mandou um Twitter aqui, um abraço para você e eleição sem você eu não dou conta não. Ok, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento, tempo estourado. Valéria Aquino, boa noite, obrigado, até o próximo domingo. Boa noite, André, boa noite, Urias, até o próximo domingo e obrigado pelo pessoal do Twitter. Okay. Amigo Urias Júnior, boa noite, obrigado, até o próximo domingo. Até. A todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado, né? Fica aí mais uma vez a gente fazendo perguntas e você também tem sempre as respostas.
Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo domingo. Tchau, boa noite. Faça a escolha certa. Faça a Exup, a única faculdade em Goiás certificada pela FGV. Direito, Administração, Economia. Um futuro de grandes possibilidades para você. Faculdade Exup. Estrutura moderna em excelente localização. Direção acadêmica Dr. Ari Queiroz. Você quer alcançar o sucesso profissional? Nós sabemos o caminho. Venha estudar conosco. Vestibular simplificado. Faculdade Exup. Acesse exup.edu.br ou ligue 3931-4400. Momento eletrônico direto da Infatec Informática com Humberto Brasil. Infatec Informática em Campinas. 3233-1750. Vem comigo aqui, tem de tudo para você. Só para carros. Várias marcas e modelos diferentes com ó para cá. Tem também para você alto-falantes. Aí, Humberto Brasil, Infatec Informática. Tem de tudo para você. Vem comigo, mostra aí Infatec Informática. Olha só o que tem novidade para você, motoqueiro. Retrovisor com som. Você vai andar com a sua moto ouvindo um som aqui da Infatec Informática. Ligue agora. 3233-1750. É Infatec Informática e ponto final. Nos momentos mais importantes da sua vida, a Samed sempre esteve ao seu lado. São 37 anos cuidando do que há de mais valioso, a saúde da sua família. Hoje a Samed coloca toda a sua estrutura e tradição em favor da vida. Com o Plano Multisaúde, a Samed atende a todas as especialidades médicas, em convênio com os melhores hospitais. Samed, a vida toda com você. Assista a TV Capital também na internet. Acesse o site e confira toda a programação ao vivo. www.tvcapitalgoiania.com. TV Capital, a imagem de Goiás.